Olá, gente bonita, viciados, cheiradores de livros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo onde eu engano vocês, vocês acreditam em mim, porque vocês têm fé em mim, é claro, e a gente se ilude em conjunto, achando que vamos conseguir ler, sei lá, 10, 15 livros em um mês, conciliando trabalho, estudo, casa, vida social, exercícios físicos, sono. Mas é aquele tipo de vídeo que a gente gosta porque eu amo assistir vídeo de meta de outras pessoas. Eu sempre boto fé em todo mundo. Quando eu vejo a pessoa colocar aquela lista imensa, eu falo, isso aí, isso amiga, você vai conseguir, você vai ler. E eu tenho certeza que vocês, quando assistem esses meus vídeos, também colocam maior fé em mim. Eu tenho certeza, gente, que vocês ficam aí torcendo. Monique vai conseguir ler os livros que ela gosta, ou pelo menos Monique vai conseguir ler livros bons. Porque se existe uma coisa pior do que você não conseguir cumprir metas de leitura, é você ler livro ruim e perder seu tempo. Se bem que livro ruim, pra eu que tenho um canal, é material para produção de conteúdo, então... Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal. Aqui a gente fala de livros, de literatura, tudo sobre o universo literário. Então, se você gosta desse tipo de assunto, gosta de vlogs literários, esse é o canal. Eu te convido a conhecer o conteúdo que eu produzo. Existem playlists aqui de vlogs, de indicações de livros, de metas. Então, dá uma olhadinha aqui, eu tenho certeza que você vai gostar. Se inscreve, não esquece de ativar o botão de notificação, porque sempre quando eu postar vídeo novo, o YouTube vai lá e te avisa. E você que é das antigas já sabe, não esquece de deixar o like, comentar, mesmo que você assista pela televisão, já depois entra no celular, pelo menos coloca um emoji, ou então bota um lembrete, eu tenho que ir lá comentar no vídeo da Monique, que isso me ajuda demais na divulgação. Então hoje vocês vão ver tudo que eu li no mês passado e quais são as minhas metas de leitura para o mês de setembro. Gente, esse mês foi excelente. E por que foi excelente? E eu cheguei a uma conclusão de algo que eu já tinha em mente, que eu já imaginava, mas eu teimava em não admitir. Como assim? Esse mês eu coloquei para ler e-books. Não sei se vocês viram o vídeo de metas do mês passado. E sim, eu leio muito mais rápido quando eu leio no Kindle. Eu leio muito mais rápido, mas é coisa assim, impressionante, que eu, na minha lentidão até, com compromissos, eu li todos em 3 dias. Todos não, né? Eu li cada um deles. Em 3 dias, eu botei essa média, assim, e-books lendo em 3 dias e os outros livros eu li em 7. Livro físico, com a mesma quantidade de página. Então, eu cheguei à conclusão de que tenho que inserir e-books nas leituras do mês, porque isso me faz ler mais, me incentiva a ler mais, por incrível que pareça. Porque eu fico assim, eu vou terminar esse e-book e pegar um livro físico. Então, eu leio mais rápido. E aí, eu sempre tento encaixar a leitura, um físico e um e-book. Apesar de que no mês passado, eu li 2 e-books, um atrás do outro, com temas bem parecidos. E foi uma boa experiência porque os 2 foram ótimos. Comecei o mês lendo Uma Família Feliz, do Rafael Montes. Esse livro, inclusive, virou filme. Eu estava tentando encontrar em algum streaming. E que livro bom! Gente, eu dividi as experiências de leitura desse livro com vocês durante um vlog. Eu li ele bem rápido, né? Como eu falei, em 3 dias. Então, por isso que eu gravei um vlog já dos 2 livros que eu li consecutivamente, né? O outro livro que tinha um tema semelhante. E é um suspense excelente que você não consegue abandonar. Rafael Montes não me decepciona. Gosto muito do estilo de escrita. Algumas pessoas não gostam muito do autor. É sempre assim, né? Ou as pessoas gostam muito dos livros do Rafael, ou as pessoas não gostam de jeito nenhum. Eu faço parte do time das pessoas que até hoje não pegou nenhum livro dele e disse, não gostei. Aqui nós temos a história de uma mulher chamada Eva, e ela é casada, um casamento daqueles assim de margarina. A Eva mora na Barra da Tijuca, em um condomínio fechado. Então tudo que o Rafael fala aqui não é nada exagero, porque eu trabalhei na Barra da Tijuca, então todas as situações, o cotidiano, o modo de vida de pessoas dentro de condomínios, eu trabalhava dentro de condomínio. Então é exatamente o que ele fala aqui, que existem ônibus específicos para pessoas que moram em condomínio para deixá-las no centro da cidade, que existem bares, que existem
farmácias dentro de condomínios da Barra para que ninguém tenha que sair de lá de dentro, escolas dentro de um condomínio. É como se fosse um outro bairro dentro da Barra da Tijuca. Então, tudo que ele fala aqui, gente, é de conhecimento de causa, não é exagero nenhum. Porque quem conviveu nesse meio, eu não convivi fazendo parte, mas eu convivi sendo uma CLT, vai entender, né, o dia a dia dessas pessoas aqui. E a Eva, ela vai engravidar. E essa gravidez, gente, vai gerar muitos conflitos nela, que você vai ter aquela questão da maternidade. Tá engravidando porque ela queria ou porque o marido queria. E a partir daí vai entrar um suspense, uma questão psicológica. Ela teve problemas com a mãe no passado. Então, gente, é muito bom esse livro. E eu recomendo fazer do jeito que eu fiz. Ler Uma Família Feliz e logo depois ler o outro livro que eu li esse mês, que também foi em e-book. E eu tô falando de O Impulso, da Ashley Aldrin. Não sei por que, gente, eu sempre falo Adrian. Esse livro também vai falar sobre questões de maternidade e problemas de mães e filhas. Aqui nós temos a Blight e a gente vai ter conhecimento, intercalando os capítulos, sobre a história da mãe dela e da avó dela. O conflito que a mãe tinha com a avó e o conflito que ela teve com a mãe. E dessa forma, o mesmo conflito que ela vai ter com a sua filha recém-nascida. Também vai ser um suspense, tem umas questões de suspense aqui, um mistério. A gente não sabe se é coisa da cabeça dela ou se tudo que tá acontecendo aqui é verdade. Mas só lendo pra você saber. Gente, esse livro é muito bom para você ler logo depois do livro do Rafael Montes, porque vai meio que complementar esse tema, vai trazer mais material ainda para que a gente discuta muito mais na internet sobre a questão de maternidade, sobre a ideia de que todas as mulheres foram feitas para serem mães, de que o amor materno ele surge a partir do momento que um bebê está dentro da barriga da mãe. Esses dias foi a Isis Valverde, eu vi uma entrevista dela falando que o amor pelo bebezinho dela surgiu depois de muito tempo, porque ela disse que ela pegou aquela criança e ela ficava olhando e falava assim, meu Deus, e se sentia mal, porque não tinha aquela fascinação e aquele amor pelo filho, e ela olhava e falava, né, eu tenho que amar, nasceu de mim, e que esse amor surgiu um dia que ela chegou da academia, e aí ela olhou pro bebê e o bebê reagiu a chegada dela, assim, reconheceu ela e fez assim, levou um susto e deu uma risadinha. E aí ela falou que nunca ela foi tão inundada na vida com um amor como naquele momento. Então, eu acredito que isso deve ter sido extremamente polêmico e muitas mulheres devem ter criticado ela. Minha mãe já falou isso pra mim, gente. Minha mãe disse que quando me pegou no colo, olhou e falou assim, meu Deus, e agora o que é que eu faço com essa criança? E que o amor foi surgindo. Então, essas questões de maternidade precisam ser faladas, porque a mulher entra num ciclo e já tem a questão da depressão pós-parto e ela sentindo muito diferente de outras mulheres que vendem às vezes uma narrativa que elas não estão nem vivendo de verdade. Você vê que a mulher está desesperada, não sabe o que fazer, mas está vendendo aquela figura de mãe perfeita, acaba escondendo essa questão que precisa ser exposta e vista com normalidade. Através da crítica, você afugenta uma mulher de falar o que ela está sentindo de verdade, só piora essa questão para outros problemas que vêm juntamente com a maternidade. Temos aí muitas mulheres sendo mãe e não estão prontas. Muitas mulheres sendo mães e que não deveriam ser mães, ou naquele momento ou nunca, sabe? Então é importante nós conversarmos sobre isso e o impulso é maravilhoso, gente. Gostei demais. Dei 5 estrelas pro livro. Tenho vontade de reler. E é um livro que provavelmente, em algum momento, eu vou comprar o físico. Continuando, esse livro aqui eu peguei na biblioteca, junto com o Verity. Verity eu li no mês passado. Que é 122, uma obra de arte do suspense. Realmente não dá pra parar de ler. É 1222, gente. Eu falo 1222. Aqui nós vamos ter a história de um acidente de trem.
E nesse acidente, várias coisas vão acontecer, inclusive mortes misteriosas que têm ou não relação com alguém, com um mistério que ronda ali essas pessoas que estavam dentro desse vagão. Tem uma coisa ali meio Agatha Christie, né? Botaram aqui Agatha Christie, Stieg Larsson. Um livro legal, mas não é um dos melhores suspenses que eu li na minha vida. Eu fui conversando com vocês. O livro, eu senti que ele é como uma cebola. Quando eu achava que a autora estava lançando informações sem base, ela ia esmiuçando as informações logo depois. Então, era casca por casca, você ia, né, desvendando junto com os personagens aqui. Então, tudo que ficou sem resposta em algum momento foi respondido logo depois. Então, com relação a isso, não ficaram pontas soltas. Só que o mistério, eu achei ele um tanto bobo, porque ele dependia de um conhecimento prévio a respeito de uma história que aconteceu no passado entre alguns personagens aqui desse livro. E é um acontecimento que ninguém estava interessado em saber, que fosse uma fofoca bombástica. Mas foi uma coisa, assim, chata que aconteceu no passado. E aí, culminou nessa situação, tá? Então, achei legal, mas não tanto. Outra questão é que foi tudo muito fácil. Para que essas mortes acontecessem, a CNTP, as condições normais de temperatura e pressão que acontecem aqui, deveriam ter sido planejadas. E elas não foram planejadas, elas foram ao acaso. Então, ao acaso, tinha algumas pessoas do interesse do assassino. Ao acaso, esse assassino passou por um acidente de trem e não morreu. Ao acaso, esse assassino tinha uma arma. Ao acaso, ele ficou nesse hotel com essas pessoas. Se no final eu descobrisse que o acidente foi causado por essa pessoa, eu entenderia. Ou que todo mundo foi se hospedar nesse hotel e esse assassino também foi em busca de vingança. Tudo bem, mas tipo, as pessoas só ficaram nesse hotel porque houve um acidente de trem. E tem um outro vagão nesse trem que tinha umas pessoas misteriosas, mas no final das contas não foi respondido quem eram essas pessoas. Elas só entraram ali assim pra causar drama e também pra gente suspeitar delas. E achei isso desnecessário. Achei desnecessário. Então, é um livro legal, tá? Eu fui marcando as partes que eu ia discutindo com vocês ao longo do vlog, gravei vlog, mas não é um dos melhores que eu li. Vou dar aí, sei lá, 3 estrelas. É um livro ok. Aí, gente, logo depois que eu li esse livro, eu parti para mais um e-book. Então, eu comecei... Foi o A Fera na Selva, do Henry James, que é uma novela. Dá pra ler rapidinho. Não li rápido, porque é chato. Ai, fico decepcionada de falar mal de um livro ou novela de um autor que eu gosto, porque eu amo A Outra Volta do Parafuso e todas as adaptações possíveis que exista desse livro. Mas, gente, A Fera na Selva foi muito chato. Eu fui por indicação da Tatiana Feltrin, que falou que era um livro incrível, que era uma novela espetacular. E aqui eu só tive perguntas, um excesso de divagações a respeito do que seria A Fera na Selva. Um final que é subjetivo, responde para cada qual de uma forma. Cada um entende de um jeito. Mas é desinteressante, gente. Sabe por que é desinteressante? Porque o Henry James trabalha aqui o tempo todo com o psicológico dos personagens, mas não um psicológico de personagens que te instigam a continuar a leitura, mas de personagens de duas pessoas chatas. São duas pessoas totalmente desinteressantes. Nenhum dos dois me trouxe aquela vontade de continuar acompanhando o que ela queria dizer ou o que era a vida deles. Pra quem não sabe, A Fera na Selva é um nome que, né, esses personagens dão pra uma coisa
uma coisa, tá? Nada palpável, nada que aconteceu, que a gente vai entender por uma possibilidade de um amor entre eles. Essa é a Fera na Selva. Ou a possibilidade deles viverem plenamente. A Fera na Selva é aquela fera que fica ali espreitando que você vai viver, você vai fazer alguma coisa da sua vida, o que você vai realizar? Você vai ficar parado esperando? Ou você vai encontrar com a Fera na Selva? É mais ou menos isso, tá? O livro começa com esse casal, né? Os dois se encontrando em algum momento, e ela fala, eu lembro de você. Uma vez, eles se encontraram na Itália, ele um jovem rico, ela uma moça de vida tranquila, e nós nos encontramos e você me disse algo que não vou dizer o que é, mas acredito que você saiba, e ficar nessa assim, não, eu sei o que você está falando, já alcancei aquilo que eu disse? Não, você ainda não alcançou, não, você ainda não está vivendo aquilo que você disse lá no passado, que era o seu medo, tal. E, gente, eles passam a vida inteira e a novela inteira só discutindo isso. Você não sabe da vida deles, você não sabe o que estão fazendo. Existem outros tipos, outras interações e conversas entre eles, a não ser sobre a tal da Fera na Selva. É a mesma coisa que eu ficar aqui com vocês. Não, é mais ou menos isso aqui, ó. Não, você sabe o que eu tô falando, né? Eu sei o que você tá falando, mas é aquilo? Não, não é aquilo. Mas é isso? Não, não é isso. Mas é aquela outra coisa? Depende, qual é a outra coisa? E eu já vivi aquela outra coisa? Não, você ainda não viveu. Mas eu quero viver? Não sei se você quer viver. E nós estamos vivendo agora a coisa que eu queria. A história inteira é com esse tom. Tem hora que eu não aguentava mais, eu falava, pelo amor de Deus, se você gosta dele, fala logo. Ou então, seja clara. E aí, no fim, ele pega e descobre que essa coisa era... Eu não vivi plenamente o amor que talvez ela sentia por mim e tal. É isso. É isso, basicamente isso. Que poderia ter sido construído, talvez de outra forma. Tô eu aqui querendo criticar Henry James? Sim. Tenho esse direito? Tenho, como leitor eu tenho. Vou criticar, sim, porque achei chato. Porque ele me decepcionou. Porque o que ele criou em Outra Volta do Parafuso... Não. Ele não conseguiu acertar nessa novela. E isso me decepcionou um pouco. Aí fui ler o livro do autor, que me enviou, né? O Luiz Alves. Gente, esse livro é muito bom. Puro ou outro aí que eu comentei com vocês também, porque eu gravei vlog. Puro de um diálogo que ficou faltando. Algo ali que traria mais conexão do leitor com a história. Mais verdade. Ainda mais que a gente tá falando, assim, de um processo investigativo. Então, ao mesmo tempo que o autor fez questão de mostrar o quanto que um investigador faz o investigado repetir a mesma história, e ele faz essa brincadeira aqui no livro, né, de repetir várias vezes, mostrar que o investigado tá irritado com essa repetição. Ele cortou uma questão muito importante aqui em algum momento do interrogatório, que eu falei, peraí, gente, mas como que ele sabe isso? Não, ele não falou, sabe? Então, eu acho que talvez seja um furo aí, mas para acertar em próximas edições ou para o autor acrescentar. Aqui a gente tem uma história que se passa no Rio de Janeiro. Pelo que eu percebi, assim, eu acho que é Rio, década de 90. Temos um filho de um alemão. Ele já serviu o exército, ele trabalha vendendo bilhetes de loteria no centro do Rio. E até que um dia ele vê um rapaz com uma mala na mão. E ele acha estranho esse rapaz, assim... Como esse rapaz age? E esse cara deixa a mala num canto e vai embora. E aí ele fala... essa mala tem algo precioso. Tem alguma coisa de valor. Ele que já estava sendo ameaçado por agiotas. A vida dele já estava em risco. Ele pensa... O que é pra quem já tá? Então eu vou tentar arriscar. Então ele fala assim... mais no menos, se não for nada de valor, eu largo essa mala pra lá, ele vai lá, pega essa mala, só que ele não contava que ele estava sendo observado, e aí ele começa a sofrer uma perseguição, e a vida dele, gente, passa a ser essa perseguição, que particularmente pra mim, me dá mais medo do que ler qualquer livro de fantasma, porque se tem uma coisa que me dá medo, é assim, tento fugir e nunca consigo, sempre tem alguém me observando, ou não? Ou será que tem? Aí eu fujo pro lugar mais longínquo.
Mas e se alguém descobriu que eu tô aqui? Aí qualquer barulho. Gente, isso é uma das coisas em construção de história que mais me dá medo. Você tentar viver fugindo. Isso me dá muito medo, porque a sensação que eu tenho é que a pessoa nunca vai conseguir escapar. E essa vida com medo é desesperadora de se imaginar. Então ele começa a viver assim, fugindo, sendo ameaçado o tempo todo, com medo, qualquer barulho. Um barulhinho no quintal. Ele já acha que é alguém que o encontrou, né? Mas aí vocês vão descobrir o que era essa mala, o que tinha a ver esse dinheiro aí e tal. Gente, muito bom. Leiam. Vocês vão gostar. Vou preparar uma resenha especial para ele lá no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, me siga por lá, @folheando. Vai estar aqui embaixo e também no box de descrição. E o 6º livro que eu li, que eu finalizei, foi o livro que eu sorteei, gente, que é esse aqui, Nossas Palavras, que é uma coletânea de crônicas e contos. Então, a primeira parte do livro começa com crônicas e a segunda parte são contos que eu amei. Só para vocês terem uma noção, os contos que estão nesse livro são... Do Machado de Assis tem Ideias de Canário. Aqui simplesmente o cara tá num brechó. Eu não sabia, gente, chamavam de Belchior. Será que é por isso que chamam hoje em dia de brechó? Porque o nome que ele dá para esse lugar que vende coisas usadas, igual ele fala aqui, tampa sem panela, panela sem tampa, botões, sapatos, fechaduras, uma saia preta, chapéus de palha e pelos, caixilhos, binóculos, meia casaca, um florete, um cão empalhado, um par de chinelas, luva, vaso sem nome, dragonas, uma bola de veludo, 2 cabides, um bodoque, um termômetro, cadeiras, um retrato litografado pelo finado Sisson, um gamão, 2 máscaras de arame para o carnaval, que há de vir tudo isso e mais que não vi ou não me ficou na memória, enchia a loja nas imediações da porta, encostado, pendurado ou exposto em caixas de vidro, igualmente velhas. E o nome disso era Belchior. Aí eu fui procurar aqui porque eu vi assim, onde estava escrito Belchior tinha um asterisco, que vem a explicação atrás e estava aqui, Belchior, loja de compra e venda de objetos usados. Será que daí que vem o brechó? Fiquei chocada. Acredito que sim. Pode ser, né? Tangerine Girl, da Raquel de Queiroz. O Homem que Sabia Javanês, do Lima Barreto. Ele é da José Olimpo, de 2003. 8ª série, que é agora 9º ano. 9º ano, né? Em 2 horas. Mas tem contos aqui que são super importantes na nossa literatura brasileira. Então, foi uma ótima surpresa e eu dou 4 estrelas para esse livro, que apesar de parecer ser simples, né, assim, uma leitura de 9º ano, eu acho que é uma leitura para todas as idades. Bom, gente, então eu li 6 livros esse mês e ainda fui lendo outros, intercalando, como, por exemplo, eu avancei bem pouquinho na leitura de Uma Vida Pequena, mas eu li 50 páginas desse livro e também avancei um pouco mais na leitura de Em Busca do Tempo Perdido. Avancei um pouco mais na leitura de Em Busca do Tempo Perdido. Aqui eu já li 20 páginas, bem devagar. Sabem que eu tô fazendo essa leitura assim para degustação. Então, gente, para quem leu 6 livros, mais esses, eu achei que o mês foi bem produtivo. Eu voltei para o meu curso de francês. A aula tá mais difícil ainda porque a gente tá tendo aula com uma professora que não fala português. Esse 3º período vai ser um período que a gente não pode fazer consulta em dicionário quando fizer prova. As aulas a gente fica assim, sabe, o tempo todo com a atenção aqui no alto, porque você fica tentando entender o que a professora tá falando, tentando se expressar. Gente, tem uma coisa que é péssima, você não conseguir falar de forma satisfatória o que você quer dizer ali naquele momento. Não vir a palavra, ou então você não conseguir unir uma com a outra e criar uma frase coerente, isso dá muito nervoso. Então, é uma aula que tá exigindo mais de mim, eu tenho estudado mais francês. Então, foi, assim, muito bom, foi um mês excelente e eu espero que o próximo mês também seja. Então, bora então para as próximas leituras que eu quero fazer
no mês de setembro. Como dizia Júnior, de Sandy Júnior, no mês de setembro não dá jamelão, mas vai dar bom nas minhas leituras. Nossa, que piada ruim! Gente, eu voltei lá no Sesc para entregar o livro que eu peguei, né? Ah, eu esqueci de falar com vocês, né? Esse livro aqui eu tinha pego emprestado lá no Sesc, né? Só que aí eu fui numa banquinha aqui e encontrei ele por R$5. Aí o que eu fiz? Parei de usar o livro do Sesc e fui terminar a leitura aqui, porque eu tava querendo anotar para conversar com vocês durante o vlog. Aí eu voltei lá no Sesc, né, pra devolver tanto o Verity quanto esse livro. E aí peguei mais 2. Então, vamos colocar como leituras da primeira semana de setembro. Meu Corpo Te Ofende, livro de um selo jovem. O selo seguinte é um selo jovem. Então, eu acredito que apesar da diagramação dele ser mais apertadinha e ele ter quase 400 páginas, vai ser um livro mais tranquilo de ler. Eu não sei nada do que se trata. Eu admito que eu peguei porque eu gostei dessa capa e desse título. Meu Corpo Te Ofende? Achei legal e quero ler. Então, eu coloquei ele como leitura para a primeira semana de setembro, juntamente com Nós, do Zamiatin. Esse livro eu peguei lá também, na biblioteca, mas eu tenho ele em e-book. Então, ele já entra como o e-book que eu vou ler, né, para intercalar aí entre as leituras. Se eu achar que a leitura tá meio arrastada, meio presa, aqui eu leio em e-book. E é bom que o e-book eu leio à noite. Eu leio no modo de tela noturno, cansa menos a vista. Isso também, gente, é uma dica. Tô achando que ler com aquele modo noturno, onde a tela fica toda preta, é muito mais agradável a leitura. Então, esse daqui vai ser o livro que eu vou ler, e-book/físico. E para completar, um livro que eu coloquei para a leitura do mês passado, mas eu quero muito ler, gente, eu acabei não lendo, que foi O Jogo do Assassino. Então, esse aqui é um dos livros que eu quero ler nessa primeira semana. Olha só, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Todo castigo pra pobre é pouco, gente. Porque vocês vão perceber aí, talvez, alguma diferença de iluminação e de ângulo. Porque no dia que eu gravei o vídeo, eu não sei o que eu fiz, mas eu simplesmente excluí o restante, uma parte de 20 minutos de vídeo que eu tinha gravado mostrando todos os livros que eu vou ler esse mês. Então, mil perdoes, eu tentei colocar a mesma camisa, tentar manter uma similaridade para não ficar muito estranho, mas vocês vão perceber talvez alguma diferençazinha aí. Eu já tô explicando o que aconteceu e por que o vídeo não foi ao ar ontem. Hoje é segunda-feira, então eu tô aproveitando agora de manhã para poder mostrar os livros que eu já comecei a ler agora no mês de setembro. Para a segunda semana de setembro, eu peguei o Miss Brontë, que é o livro que está incluso na meta dos 12 livros para 2024. Gente, esse livro eu já quero ler há tanto tempo, vocês sabem, né? Vocês estão me acompanhando aí há algum tempo, tanto aqui nesse canal quanto no canal anterior. E esse livro aqui, ele já figurava aí a lista de livros que eu desejava ler já há muito, muito tempo. Então, chegou a hora dele. Ele tá na meta de leitura do ano e eu quero cumprir direitinho a meta de leitura do ano, pelo menos. Então, Miss Brontë vai ser o livro que eu vou começar a ler na segunda semana e finalizar, né, gente? E aí, esse livro aqui do Outono Dourado, Os Cílios da Agonia, que era um livro que eu tava para ler no mês passado e não li, tem que ser lido durante esse mês, porque, gente, a história se passa em Vila Rica, então tem todo aquele contexto do Brasil histórico. Eu amo esse tipo de história. Você sabe que eu amo histórias do Rio Antigo, não se passa no Rio, é claro, mas tem todo esse contexto aí da história da formação do Brasil. Então eu amo essas histórias que se passam durante essa época. Preciso ler esse livro esse mês e desse mês não vai passar. Para tentar intercalar aí nesse projeto que eu tô de inserir e-books entre as leituras de livro físico, eu coloquei o livro que eu comprei durante o Exploda Seu Kindle. Para quem não sabe o que eu tô falando, é porque não me segue no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, gente, tá perdendo muita dica. Porque ocorreu um evento aí chamado Exploda Seu Kindle e eu expliquei tudo para vocês lá no Insta. Além de divulgar o evento, eu até coloquei uns shorts aqui também no YouTube. Mas lá, além de divulgar, eu expliquei todo o processo nos stories. E
Sim, gente, eu olhei as mais de 100 e poucas páginas de e-books disponíveis e ia colocando lá para vocês o que eu achava interessante com o link. Então, gente, se você não me segue no Instagram, me segue, você tá perdendo tempo. Um dos livros que muita gente gostou de saber, que estava barato, era esse daqui, do Stefan Volpe, que é O Beijo do Rio, mesmo autor de Nunca Vi a Chuva. Nunca Vi a Chuva também estava na promoção e eu também comprei. E um outro livro que eu também vou ler, que vocês vão ver aí nas próximas semanas, também foi um livro que eu comprei durante o evento do Exploda Seu Kindle. Então, vamos ler O Beijo do Rio, que é um suspense. Eu posso dizer que é um suspense. O próprio resumo do livro fala sobre uma questão de um suspense, né? Mergulhar nos pecados do passado pode ser uma viagem só de ida. Então, na segunda semana, vamos tentar inserir aí esses 3 livros. Na terceira semana, gente, um livro vai ser prioridade, tá? Esse livro é também de metas, tanto dos 45 livros para ler antes dos 45 anos. Eu coloquei alguns livros daquele projeto nas leituras de 2024 e um deles é o Crônica da Casa Assassinada, que eu já inseri aí umas 2 vezes, 3 vezes nas leituras do mês e não li. Então, eu vou deixar ele para ler praticamente sozinho, na terceira semana. Mas, se eu sentir que tá fluindo, tá? Que o negócio tá indo e que eu vou conseguir ler talvez algum livro a mais, irei inserir um e-book, que será Carmila. Tá aqui o tempo de leitura, 1h53 mais ou menos, de acordo com o meu ritmo. Gente, esse livro aqui é um clássico, onde nós podemos dizer que temos a primeira mulher vampira da literatura. Então, eu tô doida para ler esse livro, tô curiosa para saber do que se trata. Então, se eu conseguir fluir na leitura de Crônica da Casa Assassinada, eu insiro esse e-book aqui também, que está disponível, gente, pelo Prime Reading. Então, você que é cliente da Amazon Prime, você não precisa pagar o Kindle Unlimited para ter alguns livros. Alguns livros estão inclusos, alguns e-books, no Prime. Sendo cliente Prime, você pode pegar aqueles 10 livros emprestados. E um deles é esse daqui. Então, vamos ver como que vai ser a terceira semana aí de leituras de setembro. Para a quarta semana, eu tinha feito um sorteio. Eu fiz o sorteio, gente. Aí tinha saído o número 41, que é o Clara dos Anjos. Mas se vocês quiserem, eu faço o sorteio novamente. E aí a gente fica com 2 opções, tá? Porque eu sei que vocês gostam de me ver sorteando o livro. Aí eu vou dar uma olhadinha aqui. Vou ver qual livro que vai sair no sorteio. Durante a quarta semana, eu vejo qual dos 2 eu leio. Vamos fazer assim, então. Peraí. A caixinha tá aqui. Número 12. Gente, eu acho que o número 12 vai sair um dos calhamaços lá de cima, que é Crime e Castigo Sem Condições. Estou voltando com ele para a caixinha e vou sortear outro. Número 70. Ó, um livro da Sally Rooney. Conversa entre amigos. Vocês estão vendo? Número 70. Então, eu vou deixar esses 2, Clara dos Anjos e Conversa entre Amigos. Vamos ver qual dos 2 que, quando chegar a hora, vai tocar mais o meu coração. E o e-book da semana, da quarta semana, vai ser Oração para Desaparecer, da Socorro Acioli, que também foi um livro que eu comprei durante o Exploda Seu Kindle. Eu já li A Cabeça do Santo há muito tempo, tem até resenha lá no outro canal. Se você colocar aqui no YouTube, Cabeça do Santo Monique Lopes, vai aparecer, né, essa resenha antiga. E eu gostei tanto daquele livro, gente. Eu tenho uma sensação tão boa toda vez que eu lembro dessa leitura. Foi bastante tempo mesmo, né? Bastante tempo. E aí agora eu queria ler o outro livro da autora e tô curiosa para saber do que se trata, qual é a história. Não tenho noção, mas como eu gostei muito da escrita dela, eu decidi inserir esse livro aqui. E, gente, além de todas essas leituras, continuarei aqui na minha saga
da leitura de Em Busca do Tempo Perdido, essa belíssima obra. E Proust é como se eu estivesse desvendando um quadro em um museu. Você olha para um quadro muito lindo, cheio de significado, cheio de mensagem, e aí você fica um tempão assim, querendo que, sei lá, tivesse alguém que fosse conhecedor, que fosse um expert naquele quadro e te explicasse detalhe por detalhe de cada coisa que o pintor inseriu, sabe? Quando acontece isso, detalhes de um quadro que, sei lá, passariam despercebido. É isso. E nós temos uma leitura que é mais demoradinha, né? Mais lenta, mas ao mesmo tempo é algo que você termina de ler uma frase inteira e você fica assim, uau, como que o cara conseguiu pegar uma frase simples, tipo, eu levantei e olhei pro sol, tanto repertório de palavras, e consegui deixar tão bonito, brincar com as palavras desse jeito. É o que eu tô vivendo com a leitura desse aqui, mas aí, né, aquela leitura devagar. Continuaremos esse livro. Vou também dar mais uma chance para a leitura de Middlemarch, que é um livro que não me cativou de início, mas continuarei a leitura, né? Vamos ver o que eu vou achar. E também continuo aí na minha saga de sofrência de Uma Vida Pequena. Ainda não estou na sofrência, né? Estou acompanhando aí a vida dessa galera aí, dessa luta deles diária de conseguir se colocar como profissional, como pessoas que querem ter reconhecimento, que querem ter satisfação naquilo que vão fazer, escolher fazer ou não fazer, ou mudar de área, né? Aquele momento que todos nós temos, né? Na verdade, eu tenho até hoje, gente. Eu já tô já terminei a segunda graduação. Pode-se dizer que eu já fiz 3 faculdades, porque eu cheguei a começar a engenharia de produção lá na UESO, fiz 3 períodos e abandonei porque não me encontrei. Eu acho que você pode chegar até os 50, 60 anos. Se você gosta de estudar, se você gosta de estar sempre nessa área acadêmica, a gente sempre acredita que não se encontrou, que tem algo a mais, que tá faltando ali na tua vida, algo a mais que você poderia ter optado, ter escolhido, mudar de área, enfim. Então, ainda tô acompanhando essa galera aí nesse percurso da vida. É isso então, gente. São esses os livros que estarei, né, tentando ler aí durante esse mês de setembro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa aí qualquer coisa. Desculpa a demora, era pra ter saído ontem mais, né? Pelas circunstâncias, acabou saindo hoje. Comenta aqui se você vai ler algum desses livros, se você já leu, quais são as suas metas de leitura durante esse mês. Torçam por mim para que eu consiga cumprir as metas, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.